Então vamos lá? Bom, essa é uma das dúvidas que vocês mais têm aqui no canal, né? Por quê? Porque a gente foca muito no longo prazo. Mas o que a maioria das pessoas aqui querem saber é o seguinte: Raul, quando eu vou poder viver de renda, né? Será que é possível eu viver de renda, por exemplo, com os fundos imobiliários que são ativos ali geradores de renda? Porque eu sei que tem uma parte de vocês aqui que está mais nos 20, 25 anos e que não está preocupado de quando vai parar de trabalhar. Mas tem um grupo de pessoas que quer aposentar com 30 anos e tem um grupo de pessoas que já tem aí 40, 50 anos. Essa pessoa quer uma resposta um pouco mais exata, né? Quanto dinheiro eu precisaria ali e será que eu poderia de verdade viver de fundos imobiliários? É o que eu vou fazer nesse vídeo aqui. Mas qual que é a minha proposta? Eu vi que muita gente faz algumas simulações bem bizarras, né? As pessoas fazem assim, simulações com um fundo imobiliário que paga a maior quantidade de dividendos, imaginando que isso vai permanecer assim para o resto da vida. E muitas vezes não são fundos imobiliários que estão atrelados a imóveis, né? São fundos imobiliários ali de papel, ou seja, fundos imobiliários de CRIs e CRAs, e a rentabilidade desses fundos pode mudar drasticamente. Então, assim, quando a gente vai imaginar viver de renda, a gente precisa pensar em casos que sejam minimamente reais, né? Que tenham alguma coerência com a realidade. Então, o que eu peguei aqui foram fundos imobiliários que eu invisto e que eu realmente tenho acompanhado ali, porque fazem parte da minha carteira, e a gente vai colocar aqui, né, uma renda, a gente vai definir uma renda que a gente quer chegar com esses fundos e vamos fazer na prática aqui mostrando se seria possível aí viver de fundos imobiliários, né? E o que eu falo com viver de renda? Porque isso é uma palavra que às vezes as pessoas não têm muito costume. Viver de renda significa que você conseguiria pagar todas as suas contas só com o dinheiro dos seus investimentos, né? Então você não precisaria mais trabalhar, você pode deixar de trabalhar ou não se você quiser, mas você teria ali um dinheiro mensalmente caindo na sua conta suficiente para custear todo o seu custo de vida. E aí eu vou começar aqui a realmente para a gente ter uma noção de realidade com o VISC11. E por que o VISC11, né? Ele faz parte da nossa carteira, mas o VISC ele é um fundo imobiliário especificamente de shoppings. E o que aconteceu? A gente estava no meio de uma pandemia ali, ainda estamos, né? Não acabou a pandemia, mas agora já temos um programa de vacinação, as coisas estão adiantando mais rápido. E quando aconteceu ali a pandemia, em 2020, né, em março, os shoppings foram todos fechados de uma hora para outra. Então você imagina um fundo imobiliário que vive ali de alugar ali seu espaço para lojistas ali de shopping, o que ele aconteceu com ele aqui na hora que, enfim, se acabou todas as fontes de receita desse fundo, né? Porque ele teve que isentar os inquilinos dele ali dos contratos, permitir que eles não pagassem, porque senão ele ia quebrar esses inquilinos, né? Então teve alguns fundos imobiliários que deixaram realmente de receber. E é por isso que eu quis começar com ele, porque aí a gente tem essa noção mais realista. Aqui a gente observa a ficha, né, do VISC11, que é o 20 Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário. Aí você vê a categoria dele, né? O público-alvo é geral, ou seja, qualquer um pode investir. São shoppings e varejo, né? O principal objetivo dele. Prazo de duração, ele não tem um prazo, alguns fundos podem expirar, ele não tem, ele é indeterminado e vai existir aí por muitos anos. Ele cobra uma taxa de administração de 1,35% do patrimônio líquido do fundo. A gente precisa ficar atento nessa taxa, às vezes ela pode corroer nossos ganhos ali sem que a gente perceba. Ele tem aí 178.874 cotistas aqui e ele distribuiu proventos ali, ou seja, ele pagou os cotistas ali em 0,42 centavos por cota. É muito importante ter esse último rendimento. A gente pode também observar que a taxa de vacância dele não está das melhores, ou seja, a taxa de imóveis desalugados ali dele está em 8,70%, né? E aqui a gente consegue ver o que está acontecendo. E aí ele tem aí 1,66 bilhão de patrimônio, isso acaba não sendo tão relevante aqui para o que a gente quer fazer. E aí, como é que a gente pode descobrir, então, imaginando que a gente quer uma renda de R$4.000, eu acho que essa é uma renda legal no Brasil, para você ter uma vida ali que você não trabalha, né? Se você não pagar aluguel nem nada, você conseguiria viver. Eu não quis simular com valores muito absurdos, porque assim, Raul, eu sou um médico, eu ganho R$40.000. Beleza, mas isso é a exceção, né? A maioria das pessoas não precisa desse tanto dinheiro para viver. Então, eu coloquei aqui uma renda que seria ok para uma pessoa sozinha, né? Mas assim, uma pessoa que tem família pode precisar de um pouco mais, mas vocês vão entender o processo de fazer a conta, porque eu gosto de ensinar isso e aí você pode fazer com o valor que você quiser, né? Nada te impede. Então, a gente vai simular aqui com um rendimento de R$4.000. O que a gente observa olhando essa ficha aqui, né? Como é que a gente faz essa conta? Lembrar das aulas de matemática lá, de quando você estava prestando atenção em outra coisa, né? Então, o VISC11 aqui, ele tem um rendimento por cota de 42 centavos. E a gente quer chegar em R$4.000. Como é que a gente pode fazer isso, né? Se a gente quer chegar em 4.000, a gente tem um recebimento por cota de 0,42, quantas cotas a gente vai precisar? É simples, a gente pega o 4.000 e divide pelo 0,42 aqui, a gente chega em 9.523,80 cotas, mas não dá para 0,80, né? Nos fundos imobiliários tem que comprar no mínimo uma cota. Então a gente precisaria aí
aí de 9.523 cotas para receber algo em torno aí de R$ 4.000 por mês, considerando aí o último pagamento do VISC-11, né? Imaginando que nesse último pagamento, que é o pior cenário dele que eles tiveram historicamente, mas eu quis fazer essa simulação assim para te mostrar o que pode acontecer. Existem riscos, os fundos imobiliários são sim investimentos de renda variável, eu quis deixar isso aqui como exemplo para vocês. Então, quanto que a gente precisaria de dinheiro para comprar essas 9.523 cotas? Agora ficou fácil, né? A gente vê ali que uma cota está custando R$ 111,93, a gente faz um cálculo muito simples, 9.523 cotas vezes R$ 111,93, a gente chega aí no valor que a gente precisaria para ter, que é R$ 1.065.909,39. Seria o valor que a gente precisaria aí para poder conseguir 4.000 de renda no VISC-11 no pior cenário dele, né? Então a pessoa ali conseguir viver de renda com VISC-11 nesse momento agora seria muito complicado. E é isso que eu quis mostrar para você. Mas não desanime ainda, porque pode parecer que você precisa de 1 milhão para gerar 4.000. A gente vai fazer com outros fundos imobiliários aqui. É bom que vocês vão pegando a conta, você vai vendo a diferença que tem entre um fundo imobiliário e outro e por que é tão difícil fazer um vídeo assim, né? Então aqui, HGLG11 é um fundo ali de logística, ele faz parte também aqui da carteira do canal. Inclusive a gente tem uma carteira pública aqui onde eu divulgo meus investimentos na prática. Você pode assistir essa carteira lá. São uma carteira que eu criei especificamente aqui para mostrar para vocês com dinheiro de verdade, para ter o skin in the game, né? Para não ficar aqui só falando. Por isso que a gente chama de na reta, porque tem um cu na reta ali, né? Eu tô aqui realmente me expondo para vocês, porque eu odeio gente que fica falando, mas não mostra, né? Então aqui a gente tem aí esse fundo de logística, a gente consegue ver a taxa de administração dele ali também, né? É uma taxa já bem melhor, uma taxa já mais baratinha ali, uma taxa de 0,6% ao ano, né? Quanto mais simples também é um fundo, às vezes é mais fácil de gerenciar e tal, então a gente tem que observar esses detalhes. O último rendimento dele por cota foi R$ 2,20, já é muito acima, né, do VISC-11 ali, mas ele pode ter uma cota muito mais cara, então a gente tem que prestar atenção nisso. Então aqui a gente vê o patrimônio dele, 2,71 bilhões, também é um fundo com prazo indeterminado, a gente quer ali ter uma renda de 4.000 nele, então HGLG, a gente vai lá no rendimento por cota, 2,20, né, a renda desejada é 4.000, vocês já aprenderam a fazer a continha, vamos pegar 4.000 e dividir por 2,20, né, que é exatamente o número de cotas que a gente quer chegar, a gente chegou em 1.818,18, ou seja, a gente precisa de 1.818 cotas de HGLG para a gente chegar nos 4.000. Vocês repararam que é bem menos do que a gente precisava de cotas do VISC, dado, né, também a distribuição de proventos dele que está muito mais alta. E você vê que a vacância dele está até maior, né? Ele está com 16% ali de vacância, uma vacância enorme, e mesmo assim ele está conseguindo rentabilizar melhor. Então a gente pega essas 1.818 cotas ali, né? Que é o valor que a gente precisa aí para receber 4.000, e multiplica pelo preço dele hoje. Então ali na cotação dele ele está R$ 168,85. A gente gastaria aí só R$ 305.514,90, né? Já é muito menor o custo que a gente teria aqui para chegar nos mesmos 3.999,60 centavos de renda, né? Então uma renda ali bem tranquila, sem inquilino, sem dor de cabeça, sem nada. O preço de um apartamento aí que você gastaria hoje para comprar no Brasil para gerar aí 4.000. Um apartamento de classe média que você alugar por 2.000, 2.500, né? Você consegue aqui, isento de IR e tudo, você consegue aqui uma renda de R$ 3.999 aqui, todos os meses aí, investindo em HGLG11. Lembrando, pode oscilar, pode mudar, pode acontecer alguma coisa, pode vagar algum imóvel, mas a gente precisa trabalhar aqui com o último rendimento que a gente tem, né? Então, um fundo imobiliário extremamente interessante também, chegou a ficar bem barato agora quando rolou a taxação de dividendos, aproveitei para comprar um pouco mais, vocês viram na minha carteira, né? Eu comprei um pouquinho antes da taxação de dividendos ser revogada, então é muito interessante, é um fundo imobiliário interessante. Mas aqui a gente tem uma conclusão então que ficou muito discrepante, algum fundo imobiliário está precisando de muito, um outro fundo imobiliário está precisando de pouco. O que eu pensei? A gente tem um fundo imobiliário na nossa carteira que é o BCFF11, por que ele é legal aqui como exemplo? Porque o BCFF11, ele é um fundo imobiliário que ele investe em fundos imobiliários. Então ele tem cotas ali do HGLG, ele tem cotas de diversos fundos lá dentro dele. Então a gente pode considerar que ele é uma média do mercado, talvez, porque não seria nem pegar o melhor exemplo que a gente teve aqui e olha só, esses exemplos ainda são ruins, tá? Você teria fundos imobiliários na bolsa, se eu pegasse ali fundos que estão performando muito bem, a gente poderia pegar fundos que ficam até mais barato que isso para você chegar nesse mesmo resultado. Esse dividend yield aí de 5,96 é um dividend yield ainda
ele é ok, ele não é baixo, né? Como a gente viu que o VISC está muito pior por causa da situação, do momento dele, mas ele também não é altíssimo, tá? Então ele é aqui dentro da média. Mas como é que a gente pega a média de mercado mesmo? Usando o BCFF11. Então, BCFF11 é esse fundo de fundos. Muita gente, tá? Só para deixar claro aqui, para eu ser isento, né? Apresentar outros pontos de vista para vocês, muitas pessoas não gostam de fundos. Por quê? Porque quando você tem um fundo que investe em um fundo, ele tem uma taxa de administração própria e ele ainda tem a taxa de administração do fundo que ele está investindo. Então você tem a chamada dupla taxação, né? Não é aquela coisa muito legal, você acaba pagando duas taxas ali. Só que você tem ali também um gestor, normalmente, né, dessas carteiras, desses fundos ali, que você tem uma diversificação maior, esse cara às vezes sabe mais sobre isso do que você, a gestão disso aqui pode ser feita de uma maneira mais interessante. Então, importante aqui a gente falar tanto as vantagens quanto as desvantagens, né? Com uma cota só disso aqui, você está diversificado em um monte de fundos, você tem uma diversificação maior, você tem um risco menor de acontecer o que aconteceu com o VISC, mas, obviamente, se você montar a sua própria carteira, você evitaria essa dupla taxação aí, se você colocasse mais fundos na sua própria carteira. É importante ressaltar esses pontos aí. E é importante ressaltar também que esses fundos aqui não são líderes em rentabilidade. Tem fundos melhores, mas eu quis pegar aqui um exemplo realista. Então, se a gente pega aqui o fundo de investimento imobiliário aí do BTG, que é o BCFF11, né? Ele tem uma taxa de administração de 0,15% ao ano, né? Sobre o patrimônio líquido do fundo, com um mínimo aí de R$ 25.000 mensais. Ele tem ali o número de cotistas dele de 251.320 e ele pagou 45 centavos aí no último rendimento dele, né? Ele é um fundo ali voltado para renda e ele tem aí 1,71 bilhão, né, de patrimônio. E aí como é que funciona? Então o rendimento por cota dele ali é 0,45, a renda desejada é 4.000. Cara, 3 vezes vocês assistiram essa conta, se não aprender, não aprende mais, né? Então 4.000 dividido por 0,45, a gente chega em 8.888. Então a gente precisa ali de 8.888 cotas para receber alguma coisa em torno aí de 3.999,60 centavos também. Foi uma coincidência aí que os valores casaram ali com o cálculo que a gente fez do HGLG, né? Então aqui na cotação dele agora, ele está custando R$ 80,19. A gente vai pegar ali e multiplicar o número de cotas, 8.888 vezes, né, os R$ 80,19, e a gente vai chegar que a gente precisaria gastar aí R$ 712.728,72 aí para gerar uma renda ali de R$ 4.000 mensais em BCFF11. Então, respondendo a pergunta muito claramente aí, né, é possível viver de fundos imobiliários? Cara, com toda a tranquilidade, né? É possível, deve ter muita gente no Brasil, inclusive, que vive exclusivamente, né, de fundos imobiliários aí, porque é uma coisa ali interessantíssima, né? Você tem um ativo gerador de renda, né? Um fundo ali gerador de renda que tem que distribuir 95% do lucro dele a cada semestre. Então ele acaba sendo ali aquela vaquinha leiteira, né? A pessoa para viver de renda, ela poderia ter. O que eu te aconselho se você quiser viver de renda, né? Formular uma carteira que seja diversificada e não escolher um fundo e pegar a rentabilidade dele, porque poderia acontecer ali o que aconteceu com o VISC11. E se você está num ponto de viver de renda, a coisa que mais poderia te prejudicar, né, seria essa renda cessar ali por algum motivo, você para de ter essa renda ali e acontece uma coisa desagradável que você fica sem dinheiro para custear seu custo de vida e voltaria a ter que trabalhar, sei lá, né? E outra coisa que seria interessante você fazer é considerar que você precisa de mais dinheiro do que você precisa realmente, porque assim, se seu gasto é 4.000, coloca ali pelo menos uns 5, 6 para ter uma gordurinha, porque se alguma coisa acontecer, essa rendinha diminuir por um tempo, você vai ter um dinheiro ali a mais, né? Você vai ter alguma coisa mais tranquila ali e pode também reinvestir para ir crescendo esse patrimônio, né? Apesar dos fundos imobiliários naturalmente se corrigirem pela inflação, por conta da valorização patrimonial, né? É importante a gente fazer esse tipo de coisa. Agora, se você quiser realmente criar uma carteira diversificada, estudar e tudo mais, você vai precisar aprender, né? E se você quiser realmente aprender, o módulo 4 lá da UVP, né? Da Única Verdade Possível, que é o nosso módulo de fundos imobiliários e ações ali, a gente ensina tudo, como criar, como ter ali uma carteira de fundos imobiliários, como manter essa carteira, quais as proporções ideais, né? Aí você pode entrar aqui no link aqui embaixo que eu vou deixar, fazer sua análise de perfil lá. Se você for aprovado, você entra para a nossa escola aqui, né? A gente evita algumas pessoas que têm nome sujo, alguma coisa ali que poderia não se beneficiar das aulas, né? Então a gente escolhe alunos que realmente vão se beneficiar das aulas. Se você for aprovado, você pode assistir aulas aqui comigo, vou te ensinar e você vai aprender tudo aí que você precisa saber para gerir a sua carteira, né? Agora, para você que chegou aqui, até aqui, né? No final aqui, cara, eu guardei uma surpresa para você. Comenta aqui para mim o seguinte: você já tem fundos imobiliários na sua carteira?
Comenta aí para mim, se sim, quais você tem, né? Comenta aí para mim os fundos imobiliários que você tem. E se você comentar, você está concorrendo automaticamente aí a uma meia vermelha. Eu mostro aqui para vocês direto ela no canal, é um símbolo da gente aí, né? Da meia vermelha, um símbolo de liberdade, poder usar a meia roupa que você quiser, né? Porque a gente chegou já na liberdade financeira aí. E se você quiser ganhar essa meia, você precisa ir lá no Instagram, porque eu posto o vencedor lá, né? Eu posto nos meus stories. Então é só você comentar aqui e automaticamente você está concorrendo, eu posto lá nos meus stories, tá bom? Um beijão para vocês, um ótimo fim de quarta-feira, sei lá que dia que é hoje aí, e até mais.